As perguntas vai pelo Q&A, né? Correto. Tá bem. Buongiorno a tutti, um prazer tê-los aqui em mais um webinar do Comitê Jurídico da Câmara de Comércio Italiana de São Paulo. Mais um webinar do Núcleo de Tributário. O COJUR, ele é composto por núcleos temáticos e o Núcleo de Tributário, aqui fica meu parabéns ao Maurício e a todos que têm uma atuação muito forte, como o Rogério, a Vanessa, que contribuem, e não é de hoje, com os trabalhos do COJUR e do Núcleo. Chegamos hoje no início de dezembro, provavelmente esse seja o último webinar do COJUR neste ano, provavelmente porque sempre aparece alguma surpresa, né? O direito é tão dinâmico e a gente tem que tratar de algum assunto que acaba saindo. Mas talvez seja o último de 2023, para fechar com chave de ouro, mas essa série de webinar que nós tivemos. Hoje o tema é super importante, atual e necessário, as atualidades tributárias, benefícios fiscais de ICMS e tributação de investimentos estrangeiros. Tema que eu comentei antes, que eu vou aprender muito com os nossos palestrantes de hoje. Não é a minha área de especialidade e eu tenho certeza que será um excelente aprendizado. Eu gostaria de agradecer ao Leonardo Milanês Vilela, ao Rogério Gaspari Coelho, à Vanessa Bulara, o Wendel dos Santos e ao núcleo, na pessoa do Maurício Barros, que é o coordenador desse núcleo, que fará a moderação. Mais uma vez também agradecer todo o apoio do Eduardo Morelli nos trabalhos do Comitê Jurídico e ao nosso presidente da Italcamo, Graziano Messana, que sempre apoia todas as nossas iniciativas. Dito isto, eu passo a palavra ao Maurício, mas sem antes não deixar de fazer uma provocação, viu, Maurício? Estou com saudade daqueles nossos encontros que o Núcleo organizava presencialmente, que seguindo as palestras, nós tínhamos um almoço para confraternizar. Então, já fica a provocação para que em 2023 consigamos retomar o presencial, seguido de um almoço. Bom evento a todos e muito obrigado por nos acompanharem. Obrigado, Vicente. Bom dia a todos. É um prazer estar aqui com vocês. Obrigado aí pela apresentação. Saúdo aqui os meus colegas de mesa, ainda virtual. Você deu um spoiler aí, Vicente. Na verdade, a gente tem discutido, né, no núcleo. A gente quis fazer um primeiro evento virtual, né, depois de uma reconfiguração do nosso núcleo, e a gente vem justamente conversando de no próximo ano já iniciar as atividades com um evento presencial. Então, mas assim, é um prazer, né, estar aqui, ainda que virtualmente, né, acho que temas, como o Vicente bem pontuou, atuais, bastante atuais, né, a gente tem 2 temas aí para serem tratados hoje, e a dinâmica vai ser: nós teremos exposições, né, 2 blocos de exposições, né, tratando aí de incentivos, benefícios fiscais de ICMS, e o segundo sobre tributação de investimentos estrangeiros, tá? E o público que quiser fazer perguntas, a gente tem aí no Zoom o Q&A, né, embaixo na tela, para fazer as perguntas, e a gente, à medida que cheguem as perguntas, a gente primeiro vai fazer as apresentações, mas à medida que cheguem as perguntas, a gente vai separando para logo após as apresentações a gente abrir aí para os debates, tá bem? Então, eu peço que durante as apresentações, quem não estiver falando, por favor, deixe o microfone fechado, né, para a gente não ter aí ruídos. Então, sem mais delongas, eu já vou passar a palavra aqui para os meus colegas de núcleo, Leonardo Milanês Vilela, que é sócio do Pinheiro Vilela Advogados, especialista em direito tributário pelo IBET e em gestão tributária pela FIC-PECAF, e o Wendel dos Santos, que é advogado de L.O. Batista Advogados, especialista em direito tributário pelo IBDT e graduando em ciências contábeis pela FIPECAF. Eles vão abordar o tema benefícios fiscais de ICMS, um tema que está sempre na pauta, né? Durante anos aí a gente teve uma discussão com relação à legalidade e ilegalidade, tivemos aí uma
uma mudança de paradigma, né, com a Lei 160, com todo um processo de convalidação de benefícios, de reinstituição de benefícios. Hoje a gente tem aí uma guerra fiscal mais saudável por conta do selo aí da legalidade, né, que foi colocado nessa discussão, e tem um outro viés aí de discussões de âmbito federal, né, que justamente surgiram, quer dizer, já existiam antes, mas tiveram uma nova roupagem a partir dessa legislação. Então, Leonardo, Wendel, com a palavra e boa palestra aí para todos. Obrigado, Maurício. Um bom dia a todos. Gostaria de agradecer à Câmara de Comércio Italiana de São Paulo e, em particular, ao Núcleo, né, de Tributos, pela oportunidade de estarmos com esse webinar sobre temas tão interessantes. Eu tive um probleminha na minha câmera pessoal, então eu estou um pouco mais distante, estou numa sala maior, mas acho que é só vantagem para vocês que eu não esteja tão perto, né? Na verdade, isso aí vai acabar sendo vantajoso, vocês vão notar. Para começar essa apresentação, vou só projetar aqui, acredito que todos vão conseguir ver uma pequena apresentaçãozinha que foi elaborada. Deixe-me colocar em formato de apresentação. Vocês conseguem ver? Eu creio que sim. Sim. Perfeito. Então, o tema que vai ser endereçado por mim e pelo Leonardo, que é o tema inicial, ele diz respeito aos benefícios fiscais de ICMS e aos novos desdobramentos desse tema, né? E o tratamento, sobretudo, no que diz respeito a tributos federais, né? Como o Maurício pôde adiantar, o tema é muito rico e ele tem muitos desdobramentos, algo que já é inerente ao ICMS em si, né? É um tributo muito complexo, dada a sua não cumulatividade, dada a regulamentação que se dá estado a estado, então há diretrizes e regras, né, completamente diferentes. E no que diz respeito aos benefícios fiscais, isso acaba não sendo diferente, tá? Então, o primeiro passo aqui, deixa eu só passar para o primeiro slide. Desculpe. Então, primeiro, aqui numa breve exposição, né, de introdução ao tema, o objetivo seria fazer um overview, um passeio sobre a questão geral, para colocar todo mundo dentro de uma mesma página. E, nesse sentido, o que é importante primeiro, talvez, endereçar um breve aspecto relacionado à possibilidade de os estados concederem esses benefícios, né? Então, se os estados poderiam, dentro da competência tributária que eles possuem, constituírem, né, esse tipo de benefício. E uma vez superado esse tema inicial, que vai ser apresentado de forma breve, e aí já no cerne da presente análise, verificar qual é o impacto disso no que diz respeito aos próprios tributos federais, né? Então, trazendo aí uma questão introdutória, é importante se notar que os benefícios fiscais eles são concedidos dentro de um contexto que é muito relevante aqui para o Brasil. O ICMS acaba representando uma principal fonte de arrecadação de tributos para os estados, né? E como vocês podem ver desse mapa, que aí eu brinquei quando eu estava elaborando, falei, não, ele não sei se é o mapa do futuro hexacampeão do mundo, né? Talvez, vamos torcer para sim, mas brincadeiras à parte, ele traz ali detalhes de uma análise feita pelo IBGE em 2019, que contém apontamentos sobre o PIB do Brasil, né, nessa análise. E, como vocês podem notar, ele é completamente concentrado na região sudeste, né? E um pouquinho da região sul. E o Brasil, sendo imenso, tem regiões representadas pelos seus respectivos estados muito mais carentes, né? No que diz respeito aos recursos. Então, é natural que os estados eles tentem, individualmente, trazer ali regras e tentar buscar elementos que consigam deslocar em parte as riquezas que estão tão concentradas em outros estados, né? Aí o grande vanguardista São Paulo, que acaba tendo uma fatia enorme, né,
da riqueza produzida no país. Então, com a finalidade de promover esse deslocamento de riquezas, dentre outras medidas, os estados eles buscaram, né, criar benefícios fiscais. Tá? Isso não é de hoje, é um tema bastante antigo. A gente está trazendo aqui regras gerais que estão previstas na Constituição de 88, mas, como vocês verão, já tinha ali alguma regulamentação, mesmo antes da Constituição. E aí, no âmbito da Constituição de 88, ele traz ali a regra de que compete ao Estado, então, uma regra de competência tributária, instituir tributos sobre as operações com circulações de mercadoria, o nosso ICMS. Mas, no parágrafo 2º, ele diz que esses tributos deverão observar o seguinte, que compete à lei complementar regular a forma como, mediante deliberação dos Estados e do Distrito Federal, isenções, incentivos e benefícios fiscais serão concedidos e revogados. Então, a Constituição diz que, no caso aí de criação desses incentivos e benefícios fiscais, a lei complementar é que vai reger quais que seriam as regras para sua implementação. E, nesse sentido, nós já tínhamos ali uma lei complementar, que é a Lei número 24, de 1975, ela foi abarcada ali, recepcionada pela Constituição de 88, que teve a manutenção da sua validade, trazendo ali como condição de validade para os benefícios fiscais, fundamentalmente 2 requisitos. Existem outros, mas a gente pode dar destaque para 2 questões. A primeira dela seria a existência de um convênio no âmbito do CONFAS. O CONFAS é o Conselho Fazendário, ali é aquele conselho que reúne, né, representantes de todos os estados da federação e também um representante da União. A União também participa do CONFAS. Então, precisaria ter um convênio no âmbito do CONFAS com aprovação unânime. Então, todos os estados teriam que concordar com a criação desses benefícios, de determinado benefício, para que ele fosse considerado válido. E aí, na exposição de motivos, né, que é uma parte que às vezes até mesmo nós juristas ignoramos das normas, né, na exposição de motivos da Lei Complementar número 24, ele traz o porquê da questão da unanimidade, né? Ele diz que a unanimidade prevista é importante, porque permitiria a qualquer Estado que se sentisse prejudicado em relação a determinada isenção, se colocar contra ela, de forma que não se torne possível a sua efetivação. Bom, então, se eu tenho a Constituição trazendo ali uma regra de que deve ser cumprida a lei complementar, e se eu tenho a lei complementar que traz as diretrizes para a criação de um benefício, poderia-se supor que a questão está resolvida, que nós não tivemos, então, nenhum tipo de problema decorrente disso, já que todas as regras estão ali colocadas na mesa. Mas, na prática, nós conhecemos bem o nosso país, não é bem isso o que aconteceu. O que aconteceu é que os estados, mesmo não existindo a unanimidade, né, que estava prevista na lei complementar, passaram a, de forma unilateral, criar determinados incentivos fiscais. Como vocês podem rememorar, dando uma olhadinha, né, aqui na Constituição, se não for observada essa regra, né, eu estou diante de um benefício fiscal que é inconstitucional. A questão é que isso não é reconhecido de uma forma automática, essa inconstitucionalidade. Essa inconstitucionalidade ela precisa passar pelo Supremo Tribunal Federal. E, no âmbito dos estados, ela é um dos grandes elementos para a geração daquilo que é conhecido como a guerra fiscal. Ou seja, eventuais créditos, né, do ICMS que poderiam ser gerados em operações de determinados estados, eram glosados, né, em outro estado, por aí vai, era um não reconhecimento de lá ou de cá, ou cobrança do tributo que se considerava não recolhido em outro estado, que possuía determinado benefício fiscal não reconhecido de forma unânime e não convalidado ali pelo CONFAS
por intermédio de um convênio. A consequência disso, em um contexto ali que, como o Maurício mencionou, era um pouquinho anterior à lei complementar que veio em 2017, é que nós tivemos sucessivas declarações de inconstitucionalidade por parte do Supremo. Então, o Supremo, esses benefícios, eles sempre eram trazidos de forma casuística, benefício a benefício, de Estado para o Estado, para o Supremo. O Supremo parava para analisar a questão e declarava a inconstitucionalidade, né, de determinado benefício. O que acontece? Então, nós tínhamos, de um lado, o Supremo sempre declarando a inconstitucionalidade de determinado benefício, mas, do outro lado, o que nós víamos eram os estados editando sucessivas normas unilaterais relacionadas a esses mesmos benefícios. Isso porque as decisões do Supremo elas eram destinadas apenas a determinado benefício, a determinada lei, a determinada norma que criou. Então, se a norma X criou o benefício, ela foi declarada inconstitucional, o Estado dava um jeito de criar uma norma Y na sequência para já criar um novo benefício, um novo incentivo. Então, era algo sem fim, tanto a questão da guerra fiscal entre os Estados, quanto a questão da impossibilidade do Supremo, que não vencia declarar tantas inconstitucionalidades que eram inócuas, né, em termos práticos. Isso, para traçar o panorama, como eu falei, em breves linhas e bem gerais, daquilo que acontecia nos Estados, né? Mas o tema central aqui do nosso encontro, e aí que vai ter desdobramentos anteriores e posteriores à edição da lei complementar, está relacionado a um outro problema. E como a gente falou no começo, o ICMS é um tributo extremamente problemático. Então, veja, no âmbito do benefício fiscal, você já tem a guerra fiscal, que é um problema horrível e difícil de ser sanado, mas, não obstante a existência desse problema, ainda nós vínhamos uma outra questão, não em relação aos Estados, mas à própria União, que está relacionada ao seguinte: admitida a premissa de que a gente não está diante de um benefício que foi dado unilateralmente, de um benefício que não tinha as condições de validade, se nós pegássemos um benefício que estava em ordem, ok, convalidado pelo CONFAS, reconhecido de forma unânime por todos os estados que fazem parte, né, por todos os estados ali da federação, ainda assim nós esbarrávamos num outro problema, que está relacionado à tributação daquilo que a União acabou reconhecendo ou passou a tratar, embora nós vamos ver que não é bem isso, como um lucro proveniente da existência desses benefícios. E aqui a palavra lucro sendo colocada de forma bem precisa tecnicamente. Basicamente, como você tem um benefício fiscal, ainda que de ICMS, o contraponto à existência desse benefício é que você vai ter um favorecimento. O seu resultado enquanto empresa vai se tornar mais positivo. E o que a União Federal falava nesse sentido, a Fazenda Nacional, era que esse resultado positivo representava um lucro. E, como consequência disso, ele deveria ser tributado aí por todos os tributos federais que incidiriam sobre essa modalidade de lucro, né? A questão teve inúmeros desdobramentos, mas existe uma decisão que ela é bastante emblemática e que acabou servindo aí durante muito tempo como diretriz para as decisões proferidas pelos tribunais que não as cortes superiores, que ela está nesses embargos de divergência no recurso especial do Estado do Paraná, cujo julgamento se deu em 2017. Ali, prevaleceu uma tese que foi favorável ao contribuinte, no sentido de que não deveriam incidir tributos federais sobre esses benefícios fiscais concedidos pelos Estados-membros. Essa decisão, ela se pautou em determinados fundamentos. O primeiro fundamento, ele está relacionado ao fato de que a tributação federal incidente sobre esse tipo de produto, né, desse tipo de resultado positivo decorrente da existência do benefício, ela violaria o Pacto Federativo, porque ela fere a autonomia do Estado, né? O Estado está abrindo mão
de receber algo, e sobre esse algo que ele está abrindo mão de receber, a União está indo lá e tributando. Então, esse é um primeiro argumento que foi trazido aí pelo recurso para afastar a tributação a incidência de tributos federais sobre esse resultado positivo. O segundo fundamento, ele está relacionado ao fato de que, ao tributar a renúncia fiscal, a União ela acabaria frustrando os planos do Estado outorgante. Veja, você é um Estado e, como forma de fomentar e tentar desenvolver ali regionalmente, né, por exemplo, as riquezas, estimular, por exemplo, a chegada de empresas no seu Estado, você cria determinado incentivo. Uma empresa vai para lá, começa a produzir ou gerar riqueza, e essa riqueza, em que pese deixe de ser tributada pelo ICMS, ela passa a ser tributada por todos os tributos federais. Veja, em termos práticos, isso anula uma coisa, né? Ainda que não completamente, possa ter uma anulação parcial. Ou seja, a União ela estaria frustrando os planos dos estados outorgantes. Além disso, né, existe um outro argumento no sentido de que o direito tributário ele não poderia ser interpretado com base numa repercussão meramente econômica dos seus institutos. É dizer que aquilo que a União começou a chamar de lucro, ele não é lucro, necessariamente. Eu teria que demonstrar que aquilo, dentro dos conceitos contábeis, fiscais e da legislação, é lucro mesmo. Enquanto produto, por exemplo, da exploração da atividade, do objeto social da sociedade. E não essa questão, eu vou tratar como lucro, já que você teve um resultado positivo, que, na verdade, é oriundo de um benefício fiscal que foi concedido para o contribuinte, né? Então, esse foi um outro fator. E, por fim, a própria questão da violação ao princípio da legalidade. Veja, nós temos ali, por exemplo, dentro do arquétipo de tributação do imposto de renda da pessoa jurídica, que ele vai incidir sobre o lucro tributável. Ao tratar, né, isso como lucro, a União, né, e aí eu até tive a oportunidade de transcrever um trechinho, ela retira por via oblíqua o incentivo do Estado-membro no exercício da sua competência e leva ao esvaziamento ou redução do incentivo fiscal, legitimamente outorgado pelo ente federativo, em especial porque fundamentado exclusivamente em atos infralegais. Então, começou a ser criadas instruções normativas e regras infralegais para tributar esse resultado, o que não tinha respaldo nenhum em qualquer estrutura legal dos tributos federais. Por normas infralegais, a União passou a tentar tributar esses resultados positivos. Bom, como eu mencionei, esse primeiro panorama foi para trazer elementos fundamentais que estão relacionados à nossa análise. Vocês vão ver que o contexto existia favoravelmente, ou existe favoravelmente, a gente vai enfrentar esse tema agora, aos contribuintes, porém eu estou falando de um contexto que ele é anterior, né, aos efeitos da Lei Complementar 160 de 2017. A Lei Complementar 160 de 2017, além de tentar buscar minimizar aqueles efeitos que eu mencionei anteriormente, da guerra fiscal, ela também impõe diretrizes que são muito relevantes acerca da classificação dos benefícios fiscais. E, como consequência disso, há reflexos, né, imediatos, do ponto de vista contábil e fiscal, no que diz respeito ao entendimento jurisprudencial existente até então. Então, esse era eram os primeiros elementos que eu gostaria de trazer e compartilhar com vocês. O que nós buscamos é que seja um bate-papo muito interessante sobre esses temas, e eu vou passar agora a palavra ao Leonardo, que vai introduzir os elementos que são posteriores à edição da Lei Complementar, e vamos poder conversar e explorar aspectos práticos também, mais relacionados aí à questão dos benefícios, ok? Obrigado, Wendel. Eu reforço também as suas palavras iniciais em relação ao agradecimento ao Maurício, ao Vicente, à Câmara Italiana, aqui pela oportunidade da gente estar nesse bate-papo e poder compartilhar ideias.
Maurício, eu vou te pedir, você tem a liberdade aí de poder me sinalizar em relação ao tempo, porque a gente tem muito assunto aqui para tratar de uma forma ou de outra a gente vai ter que passar um pouco rápido, mas você, por favor, você pode ir me sinalizando, tá, em relação ao tempo. Eu vou compartilhar. Fica à vontade. Aqui. Obrigado. Eu vou compartilhar aqui a minha tela. Não sei se vocês estão podendo... Vocês estão acompanhando aí a apresentação? Está aparecendo? Ainda não, para mim. Para mim, ainda não. Eu não entendi o que está acontecendo aqui. Aparece a mensagem que você está compartilhando a tela. Você está com a tela, aí está uma tela do STF aí. Ah, meu Deus. Espera aí. Eu vou... Pronto. Deixa eu ver se vai agora. Ela está indo só na... eu vou apresentar dessa forma mesmo, não tem problema. Tá, ou vocês querem que eu coloque a... Dá para ver? Dá para ver, mas se puder colocar em modo de apresentação, fica melhor para o pessoal conseguir enxergar. O problema é que eu estou aqui com as... Me complicando você acha que com as quando telas aqui. Então, acho que quando você está com duas telas, não dá para colocar em modo apresentação, eu acho. Ah, entendi. Então, é por isso que eu estou... Deixa eu ver. Agora foi? Foi. Foi. Tá, legal. Então, eu vou, olhando por aqui, vou tentando me guiar. Bem, então, o que a gente está tratando aqui? A gente está tratando, como o Wendel bem colocou, sobre a possibilidade da União, possibilidade ou não da União, tributar uma parcela do lucro que ela provém de um incentivo fiscal concedido pelo Estado. Essa discussão, como o Wendel bem colocou, é uma discussão antiga, né, que ela vem desde antes da lei complementar, desde antes da lei 12.973, porque a União ela não pode, a pretexto de tributar renda, tolher o alcance de um incentivo concedido pelo Estado, né? Nós tivemos dobramentos importantes nessa matéria, iniciando lá pela lei 11.638, né, que trouxe os padrões internacionais de contabilidade e houve um impacto em relação ao registro contábil desses incentivos, de modo que isso alterou a forma de você... A gente vai colocar, eu vou trazer mais para o final esse método de contabilização, mas isso fez com que a lei 12.973, ao regulamentar os efeitos tributários dos novos padrões internacionais de contabilidade, ela previsse ali o artigo 30, que trata justamente das subvenções para investimento. Então, basicamente, esse artigo é o que vai nortear a exposição, então eu vou tomar a liberdade aqui de conversar um pouquinho sobre ele. Então, o artigo 30 diz o seguinte: as subvenções para investimento, inclusive mediante isenção ou redução de imposto, concedido como estímulo à implantação ou expansão de empreendimentos econômicos, não serão computados na determinação do lucro real, desde que registrado em reserva de lucros e não seja utilizado para distribuição de lucros como sócio, ao sócio, por exemplo, né? Há discussões atuais em relação ao que se considera subvenção para investimento e o que se considera um incentivo concedido como estímulo à implantação ou expansão de empreendimento econômico. Tá? Primeiro, a gente está falando aqui tanto da exclusão na determinação do lucro real, tá? Essa é uma questão específica para optantes do lucro real, né? E também a previsão para aplicação também na base de cálculo da CSL, previsão lá no artigo 50, que se aplica também à CSL. Então, a gente tem duas espécies de subvenção previstas na legislação.
as subvenções de custeio e as subvenções para investimento. Basicamente, a diferença entre elas se pauta, à luz do que está na legislação, se pauta pela finalidade de uma ou de outra. Tá? Nas subvenções para custeio, são subvenções vinculadas à implementação de determinadas despesas pelo contribuinte. Então, é uma forma de incentivo pelo qual o Estado ele se compromete a reembolsar determinadas despesas incorridas pelo contribuinte, provavelmente ali na execução da sua atividade ou para expandir alguma operação, mas está sempre vinculada a neutralizar despesas do contribuinte. Até por isso, havia previsão na legislação, e isso anterior à Lei Complementar 160, que as receitas vinculadas às subvenções para custeio, elas devem ser computadas na determinação do lucro real. E o objetivo disso é simplesmente buscar uma neutralidade tributária. Por quê? Porque se há despesas que estão sendo reembolsadas ou, ao final, custeadas pelo ente público, pelo Estado concedente do incentivo, essas despesas elas não podem ser ou não deveriam ser computadas na determinação do lucro real. Então, basicamente, a ideia subjacente à inclusão dessa subvenção como receita busca tão somente o fim de neutralizar esse reembolso de despesas pelo Estado, de modo que o contribuinte ele não compute uma despesa que não foi por ele mesmo incorrida. E, do outro lado, a gente tem as subvenções para investimento, que são aquelas subvenções vinculadas a um investimento do contribuinte, ou para expandir uma atividade econômica exercida no Estado, ou iniciar uma nova atividade econômica. Então, essa forma de subvenção era tratada como uma transferência de capital, de modo que o registro contábil dessa subvenção ela não era até a Lei 1163, até o advento da Lei 11.638, ela não transitava pelo resultado contábil. Ela era simplesmente tratada como uma reserva de capital, uma transferência de capital, né? A lei complementar, os novos padrões contábeis, né, trazidos aí pelo advento da Lei 11.638 de 2007, mudou esse cenário, né, fazendo com que a gente até coloquei, ele revogou um dispositivo da lei das SAs que justamente tratava a normatização dessa forma de contabilização das subvenções para investimento. Então, ela passou a fazer com que essas subvenções tivessem de transitar pelo resultado contábil, né, para ser registrado uma receita que representasse a expressão econômica desse incentivo. Eu vou avançar um pouquinho aqui. Vamos lá. Então, existe aqui alguns requisitos que devem ser atendidos para que uma subvenção para investimento ela seja excluída na determinação do lucro real. O primeiro delas se trate de uma subvenção para investimento e não uma subvenção de custeio, conforme aquela diferença. E isso traz um impacto importante, porque isso tem sido também discutido na jurisprudência, principalmente naqueles precedentes que têm um condão de restringir o alcance da jurisprudência afirmada pelo STJ, que o Wendel já comentou, né? Então, quais são os requisitos que a gente precisa atender para que essa exclusão tenha um amparo na lei? Ele precisa, primeiro, né, ser concedido como estímulo à implantação ou expansão de empreendimento econômico. A gente vai conversar um pouquinho sobre isso. Há uma divergência em relação ao entendimento da Receita Federal e a jurisprudência majoritária hoje, né? Essa expressão econômica do incentivo fiscal ser, ao final, registrada como reserva de lucros, ou seja, fazendo com que o incentivo do Estado ele não se canalize ou não seja reverberado como uma forma de aumentar o lucro do empresário, mas que ele possa investir, fazer com que essa expressão econômica do incentivo seja revertida em proveito do investimento nas atividades do Estado. Essa é a ideia
por trás desse requisito, de que ele seja registrado como reserva de lucros, né? Ou reserva de incentivos fiscais, que está previsto no artigo 195-A da 6.404, né? E aí tem alguns requisitos previstos na regulamentação pela Receita Federal, ali na Instrução Normativa 1700, que o registro deverá ser efetuado no caso de período trimestral até 31 de dezembro, e que o valor dessa exclusão ela seja controlada na parte B, para que, não havendo cumprimento futuro de alguns requisitos, ele seja revertido. A Lei Complementar 160, que foi a lei complementar que visou, aí, foi um grande avanço para que seja cessado, ou pelo menos mitigado, os efeitos da guerra fiscal, que o Wendel trouxe bem para a gente, né? Ela permitiu aos estados que pudessem convalidar e regularizar incentivos fiscais concedidos unilateralmente, desde que anterior a 8 de agosto de 2017, e ela também ampliou o alcance, né, pelo menos essa é a interpretação que a gente dá, ou ela veio dirimir dúvidas em relação ao que se considera estímulo, um incentivo como estímulo à implantação ou à expansão de empreendimentos econômicos, né? Está ligado àquela discussão do que se considera ou não uma subvenção para investimento. Então, a Lei Complementar 160, além de conceder essa possibilidade de convalidação de incentivos fiscais unilaterais, ela inseriu 2 parágrafos lá no artigo 30 da Lei 12973, que prevê o seguinte: os incentivos fiscais de ICMS são considerados subvenções para investimento, vedada a exigência de outros requisitos não previstos nesse artigo, né? E o parágrafo 5º de que essa disposição se aplica, inclusive, aos processos judiciais e administrativos em andamento. E lá no artigo 10, aí já no próprio texto da Lei Complementar 160, ela prevê que a aplicação dos parágrafos 4º e 5º se aplicam também não só aos incentivos fiscais regulares, que tem previsão no convênio do CONFAS, como também os incentivos inicialmente unilaterais e que foram regularmente convalidados e reinstituídos, né? A Receita Federal, a pretexto de disciplinar essa normatização, ela lá no artigo 198 da Instrução Normativa 1700, esse dispositivo, esse artigo 198, ele basicamente reproduz os termos do artigo 30 da Lei 12973, só que no parágrafo 7º ela trouxe um entendimento que vinha sendo veiculado muito anterior à Lei Complementar 160, anterior à Lei 12973, que eram em pareceres normativos da CST, que era o seguinte: não poderá ser excluído da apuração do lucro real o incentivo fiscal quando esse incentivo não possuir obrigatoriedade de aplicação da totalidade dos recursos na aquisição de bens ou direitos necessários à implantação ou à expansão de empreendimento econômico, inexistindo sincronia e vinculação entre a percepção da vantagem e a aplicação de recursos. Esse dispositivo, ele, a nosso ver, ele atenta frontalmente aí contra o que previu o parágrafo 4º do artigo 30 da Lei 12973, que foi inserido pela Lei Complementar 160, porque aquele dispositivo, ele vai dizer, ele é taxativo em dizer: os incentivos fiscais regulares ou regularizados são considerados subvenções para investimento. Então, esse parágrafo 7º, ele extrapola a competência meramente regulamentar ao trazer uma inovação que não encontra amparo na legislação ordinária. E isso tem sido suscitado, e isso tem sido objeto de controvérsia no contencioso tributário, tanto na esfera judicial quanto na esfera administrativa, né? Então, o que a gente vê aqui, por exemplo, que a posição da Receita Federal, e aí a Receita Federal, em soluções de consulta da COSIT, ela vai
ela vai na linha do parágrafo 7º, em dizendo que os incentivos para que seja viabilizada a exclusão precisa observar essa necessidade de vinculação dos recursos, né? Esse posicionamento da Receita Federal não encontra amparo na jurisprudência predominante hoje, nem na jurisprudência do CARF, nem na jurisprudência dos tribunais superiores, né? A gente trouxe aqui um precedente bastante recente da Câmara Superior de Recursos Fiscais, que há outros, nesse mesmo sentido, sendo taxativo, no sentido de dizer que, ao se referir à lei complementar, né, que o próprio legislador, mediante edição de lei especial, que seria a Lei Complementar 160, de caráter nacional, equiparou os incentivos fiscais as subvenções para investimento. Houve uma equiparação, e isso deveria ser observado da forma como pôs, né, o parágrafo 7º. Então, o único requisito para não inclusão no lucro real é que esses incentivos sejam registrados em conta de patrimônio líquido. Então, não há que se observar, ou não há, é indevido condicionar-se a exclusão a que o incentivo, ou que exista uma condicionante de que a expressão desse incentivo, a expressão econômica dele, seja reinvestido no Estado, ou seja aplicado em empreendimentos econômicos. Então, aqui, eu vou tentar avançar no tempo aqui, né? Basicamente, o que a gente está colocando, a gente já falou lá atrás. Aqui a gente traz, nesse slide, quais são os requisitos, as etapas básicas para a convalidação dos incentivos unilaterais, nos termos da Lei Complementar 160. Trouxemos aqui também, lembrando que a importância de avaliar esse assunto à luz da regularidade do incentivo fiscal, uma vez que o Supremo Tribunal Federal, no ano passado, firmou a tese de que os estados podem, sim, glosar os créditos oriundos ou vinculados a incentivos fiscais concedidos pelo estado de origem, sem previsão ou em desacordo com a Constituição Federal. Então, toda essa avaliação é muito importante que seja feita à luz da regularidade do incentivo concedido pelo Estado na Lei Complementar 160 ou originalmente previsto em algum convênio do CONFAS. Então, a jurisprudência, o caso trazido pelo Wendel, né, que é um caso da primeira sessão da STJ, que tem iluminado toda a jurisprudência sobre o assunto, ela referia-se a fatos anteriores à Lei Complementar 160. E depois da Lei Complementar 160, o STJ reforçou ainda mais aquilo que ela já vinha manifestando, né, de que houve uma equiparação de todos os incentivos, regulares ou regularizados, a subvenções para investimento. Então, não há que se falar em observância, por exemplo, ao parágrafo 7º do artigo 198 da Lei da Instrução Normativa 1700. Né? E também a importância desses precedentes. Né? Por quê? Porque o STJ já está decidido, será a última instância em matéria de jurisprudência sobre este assunto, uma vez que o Supremo Tribunal Federal negou a existência de repercussão geral por se tratar de matéria infraconstitucional no julgamento do tema 957, que tratava da inclusão de crédito presumido de ICMS decorrente de incentivo fiscal estadual na base de cálculo do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro. Então, aqui não esperamos surpresas em relação ao eventual julgamento dissonante entre STJ e STF, como a gente viu, por exemplo, em terço adicional de férias, ou como poderia ter havido e que não houve agora no julgamento da não cumulatividade do PIS da COFINS. Então, o que reforça a jurisprudência do STJ, que é favorável aos contribuintes. Né? Aqui a gente trouxe também, mas não é o objeto do tema, e pelo tempo a gente não vai avançar, que é a questão do tema 843, que ainda está em aberto, que fala sobre a exclusão na base de cálculo do PIS da COFINS, desses incentivos.
Então, ainda pende aí, teve 6 ministros votaram por uma fixação de tese favorável à exclusão da base de cálculo do PIS da COFINS, né? E 4 ministros votaram por uma tese oposta, de que é indevida a exclusão, né? O Dias Toffoli pediu vista dos autos e a gente está aguardando aí que seja retomado o julgamento do meeting case no caso do PIS da COFINS, né? A jurisprudência, no âmbito aqui do Tribunal de São Paulo, TRF3, ela tem sido aplicada, né, em diversos precedentes do TRF, né? Agora, mais recentemente, a gente tem observado que alguns precedentes do TRF3, eles têm procurado restringir o alcance da jurisprudência firmado no ERESP 1.517.492, que é o julgamento que o Wendel trouxe para a gente, né? No sentido de que aquilo, o STJ, na ocasião, se manifestou sobre créditos presumidos, o que não se enquadrariam hipóteses de isenção ou de mera redução de base de cálculo. O que, a nosso ver, são improcedentes esse recorte, né? Acho que beira aí o absurdo no sentido de você trazer uma restrição não amparada na legislação ordinária, tal qual tem feito o parágrafo 7º aí da Instrução Normativa 1700. Aqui a gente vai trazer um pouquinho, e aí brevemente também, diante do tempo, né, os registros, aspectos sobre o registro contábil da parcela do ajuste, né, que vai ser feito, a exclusão que será feita na determinação do lucro real, né? Como a gente comentou por cima no início, com o advento das normas internacionais de contabilidade, exigiu-se que a parcela do incentivo fiscal, a expressão econômica do incentivo fiscal, ela seja transitada em resultados, seja as subvenções para custeio, seja as subvenções para investimento. Isso interfere na performance da atividade empresarial. Então, ela tem sim que ser transitada no resultado contábil e depois, depois da apuração, né, apuração contábil, do resultado contábil, esse ajuste ele é feito via LALUR, né, na apuração, na determinação do lucro real, e depois a parcela atribuída a esse ajuste ele é revertido em contas do patrimônio líquido, em reservas de capital, né? Então, como que seria feito essa... Maurício, a gente tinha preparado aqui um exemplo, mas eu acho que o tempo vai ficar curto. Eu vou só explicar um exemplo prático de como seria um incentivo aqui de uma subvenção. Então, nesse exemplo prático aqui, eu acho que ele é mais simples. O incentivo ele foi quantificado já, uma receita de subvenção de 2.000, né? O LAI, lucro antes do imposto de renda, ele contempla essa subvenção, ele transitou em resultado, ou seja, você tem um resultado que compõe, cuja subvenção está dentro, ou seja, ela ampliou o lucro, né, ampliou as receitas ali, e aí a exclusão na determinação do lucro real ocorre no âmbito da apuração do IR e da CS. Você entra com uma exclusão, você reduz, por óbvio, você reduz o teu lucro tributável para fazer a exclusão da subvenção, apura o imposto com base no lucro tributável já excluído a subvenção, e aí, como que você vai reverter essa exclusão para a reserva de capital? Então, você vai transferir o resultado do exercício para as contas do patrimônio líquido, né? E aí, dos lucros acumulados, você vai destinar a parcela, é uma reserva de lucro, né? A reserva do artigo 195A, ela é uma reserva da lei das SAs, ela é uma reserva de lucro. Então, você vai pegar, na destinação do resultado do exercício, você vai destinar para a reserva de incentivos o percentual da exclusão. Então, a mecânica da destinação para a reserva de lucro, ela é feita dessa forma. Você destina uma parcela do resultado do exercício
a correspondente à exclusão para essa conta, essa reserva de incentivos fiscais. Inclusive, o artigo 30 da Lei 12.973, acho que no parágrafo 3º, ela fala: caso o contribuinte não tenha lucro, não tenha aferido lucro em montante suficiente para destinar a reserva de lucros, não fazer essa destinação do valor correspondente à exclusão, ela deverá ser feita nos anos subsequentes. Então, é preciso haver um controle, inclusive na parte B do LALUR, para que todo o valor excluído seja destinado para essa reserva de incentivos fiscais. Só para fechar, achei interessante trazer um ponto. Tem uma manifestação de consulta da COSIT, uma resposta à consulta da COSIT, que ela permite que o capital atribuído a essa reserva seja utilizado na aquisição de outras participações societárias. Tá? Então, é a solução de consulta 15 de 2022. Eu peço desculpas aí pelo meio atropelo, mas foi realmente preocupado aí com o tempo para que a gente não prejudique aí a exposição do Rogério e da Vanessa. Obrigado, um abraço a todos. Obrigado, Leonardo e Wendel. Parabéns aí pelas exposições. A gente já tem aqui algumas perguntas, tá? Eu vou endereçar agora, para depois a gente fecha esse tema, né? E depois eu passo para o próximo tema, tá? Tem uma pergunta aqui da Mara. Na verdade, acho que são 3 perguntas, mas eu acho que são 2 perguntas, na verdade, né? Então tem um aqui, ó. Gostaria de que comentassem a posição do CARF e da própria consultoria tributária sobre a não incidência do PIS e da COFINS e também do IR e CSL nos casos em que haja subvenção para investimentos, supostamente, onde o Estado concede o benefício em forma de descontos no pagamento de ICMS, nos juros, no financiamento do pagamento do imposto, desde que tais estímulos sejam aplicados em investimentos na expansão da atividade. Vocês já falaram um pouco disso, né? Mas se puderem repassar. E tem mais uma aqui da Mara. Aliás, Mara, prazer ter você com a gente aqui, grande membro do nosso núcleo e bastante atuante. A Lei Complementar 160, que trata a subvenção sobre custeio como investimento, exige que para o reconhecimento desses benefícios que o Estado cumpra com os requisitos de convalidação do benefício junto ao CONFAS? E aí, Wendel? Eu acho que nós podemos dividir, né? Em relação à primeira questão, o Leonardo chegou a trazer algumas diretrizes, né? Acho que ele também pode, talvez, aprofundar um pouquinho ela. E com relação ao segundo tema, que é a da necessidade, né, de convalidação, sim, a premissa, na verdade, né, da instituição da lei complementar, ela se pauta inteira em tentar trazer alguma legalidade e alguma pacificação em relação a todos os problemas que existiam, principalmente no que diz respeito à unilateralidade, né, dado de forma unilateral pelos estados. Então, ele tenta conformar e trazer ali uma validade maior. E, como consequência disso, todas as diretrizes que ela traz se pauta na convalidação ou na ratificação dos benefícios já existentes nos moldes da estrutura que ele prevê. Então, você tinha ali benefícios que já tinham sido concedidos, né? De forma correta, de forma legal, e certamente, né, a lei ao tratar aí todos como subvenção de investimento, ela abarca esses benefícios dados de forma correta, porém, você tinha ali benefícios que tinham sido dados unilateralmente, mas que, uma vez observadas as diretrizes da Lei 160, no tocante a ratificação, a validade desses benefícios, né, pelo prazo que ela determina, aí eles também se enquadrariam, né, nessa situação de subvenção para investimento. Então, Um ponto de atenção interessante que deve ser atentado também, pegando aí o gancho da pergunta da Mara, é o que se discute na jurisprudência, notadamente para restringir o alcance da exclusão do incentivo, tanto na base do PIS da COFINS, quanto, e principalmente no imposto de renda na CSL, é a categoria de subvenção que a gente está tratando. Então, assim, é preciso ter muito cuidado, e aí uma avaliação cuidadosa, caso a caso, o incentivo de cada estado, para verificar se
não há argumentos para que aquilo seja considerado uma subvenção para custeio e não uma subvenção para investimento, né? Porque esse tem sido, diante do que dispõe o artigo 30, diante do que foi inserido pela Lei Complementar 160 e diante do que foi decidido pela STJ, existe uma preocupação muito grande do fisco para tentar reduzir o alcance da exclusão, no sentido de caracterizar os incentivos olhados caso a caso como subvenção para custeio e não subvenção para investimento. Então, é preciso mapear quais são os elementos individuais do caso concreto que reforçam a caracterização como subvenção para investimento e não uma subvenção para custeio. Ainda que a lei complementar já tenha, a nosso ver, a lei complementar 160 colocou uma pá de cal no assunto, porque ela vai dizer que os incentivos fiscais de ICMS que tem previsão em convênio com o FAS ou que foram devidamente regularizados nos termos da Lei Complementar 160 e do Convênio 190, eles são considerados subvenções para investimento, né? Então, assim, e é isso que também tem sido reverberado, inclusive, na jurisprudência do CARF, né? Inclusive em precedentes recentes da Câmara Superior de Recursos Fiscais. Então, o que tem sido a tônica do fisco, a nosso ver, para tentar fugir da configuração, fugir da exclusão, para justificar autuações que glosem essa exclusão, tem sido essa, de que aquilo se quadraria numa subvenção para custeio e não uma subvenção para investimento. Não sei se eu respondi. E aí, só um detalhe, um pequeno detalhe, eu vi que a Mara também complementou, né, depois a pergunta dela, dizendo como ficaria o contribuinte, né, uma vez que essa convalidação no âmbito da 160 ela é uma obrigação do Estado, o Estado tem que seguir determinadas regras ali previstas para convalidar o benefício que tinha sido anteriormente concedido de forma unilateral. Como fica o contribuinte cujo Estado não cumpriu com essas regras, né? Como ele poderia fazer, se ele teria alguma forma de aproveitar esse benefício sem o cumprimento dessa condição, já que isso não dependeria dele, mas do Estado. E aí, como o Leonardo bem claramente colocou, a lei complementar, uma vez observadas as regras dela, ela garante que aquilo deva ser tratado, e aí a gente deveria estar diante de uma situação em conteste, mas como ele pôde demonstrar a contestação, né, ainda temos uma resistência do fisco nesse sentido, mas ela traz uma garantia de que aquilo seja uma subvenção para investimento. O fato dela trazer uma garantia nesse sentido não traz automaticamente a ideia de que benefícios concedidos de forma, né, unilateral, que não tenham sido convalidados, eles não possam, né, ser reconhecidos na jurisprudência como também uma subvenção para investimento, tendo esses mesmos efeitos. Mas, fatalmente, aí, respondendo o trecho final da pergunta, se teria alguma forma de aproveitar o benefício sem o cumprimento dessa condição, acredito que fatalmente seria necessário, caso exista questionamento por parte do ente federal, levar a discussão ao judiciário e se buscar esse reconhecimento na esfera do judiciário mesmo. Perfeito. Eu acho que estão respondidas as questões. Aí, pouca coisa a Mara depois coloca. Eu só tinha um ponto para colocar, queria ouvir vocês, com relação ao crédito presumido. Está tendo uma discussão grande, porque tem muitos créditos, né, muitos benefícios, em que o crédito presumido pressupõe que o contribuinte abra mão dos créditos regulares, né? Tem esse crédito presumido, e aí tem um crédito outorgado, que é aquele que ele só adiciona, né, um crédito a mais, né? Então tem essa diferença, que é crédito presumido outorgado, calculado o valor das saídas a despeito isso, a carga tributária será tanto, tal. Exatamente. Como vocês enxergam o valor a recuperar, né? Seria o valor líquido, ou seja, o valor do crédito presumido excluindo o crédito ordinário, que o contribuinte vai ter que abrir mão, né? Ele vai substituir um crédito pelo outro, na verdade, só que o presumido vai ser maior, né, no fim das contas. Apresentação, ou não, o valor total. Como que vocês estão enxergando esse ponto, que tem sido bastante discutido também? Wendel, depois você arremata, tá? Eu tinha trazido justamente essa questão no exemplo prático que eu pulei, né? Porque a gente precisava avançar. Essa é uma questão que tem sido controvertida mesmo, essa questão da diferença, porque a maior parte dos incentivos que a gente tem visto é exatamente nessa tônica, Maurício.
um incentivo, um crédito presumido calculado sobre o valor das saídas, desconsiderando o crédito das entradas, né, os créditos da não cumulatividade. Eu penso, obviamente, que a saída conservadora, para você quantificar essa exclusão, é o valor líquido, né? Porque se a gente pensar que o valor passível de exclusão é a expressão econômica do benefício, de modo que, se eu não tenho o benefício, eu tenho direito, por conseguinte, aos créditos das minhas entradas, o valor conservador a ser excluído na determinação do lucro real é o valor líquido, né? Então, você faz ali uma apuração, inclusive, claro, isso é uma discussão rica, eu acho que tem outros olhares, né, mas olhando por uma abordagem conservadora, imporia-se a obrigação, inclusive, do contribuinte na sua apuração de custo de mercadoria vendida, na apuração da determinação do resultado, quantificar o crédito das entradas a despeito de, na escrituração fiscal do ICMS, isso não ser computado e você chegar num valor net, para você chegar num valor de exclusão que corresponda somente à expressão econômica do benefício em si, né? Mas eu acho que também há discussões nesse sentido. O que você acha, Wendel? Eu até gostaria, né, nesse caso, de poder divergir, né, e trazer aí um elemento novo para a discussão. É sempre bacana ter esse tipo de discussão, mas eu também concordo com o Leonardo, né? Eu acredito que a expressão econômica daquilo, né, então a necessidade de encontro de contas, chegando-se ao valor líquido, acaba refletindo melhor, né, aquilo que deva ser levado em conta. Então, acho que aqui eu nem consigo problematizar de forma contrária, porque eu tenho, para mim, essa convicção de que seria melhor o encontro de contas chegar ao valor líquido, que vai refletir de forma mais concreta a expressão econômica daquilo que foi o benefício. Eu acho que você corre o risco até de escapar da decisão da primeira sessão, né, favorável ao contribuinte, que embora eu não, pelo que eu me lembro, não aborda esse ponto em específico, mas cair na linha da segunda turma, né, dessa decisão mais recente, que fala que, olha, tudo bem, você não pode ter o governo federal invadindo a competência do Estado e tributando o benefício e todos aqueles argumentos que vocês já colocaram muito bem, na linha de que também não pode o outro lado, né, se aquilo não transitou como receita tributável na contabilidade, na apuração, também não pode o Estado reduzir o imposto de renda a recolher, né? Não pode ele também, o acórdão fala ali em isenção heterônoma, né? Não é bem isso, mas enfim, é um raciocínio que foi utilizado, né? Então também sob o mesmo fundamento ali de pacto federativo, enfim, né? Todo aquele contexto que foi colocado na primeira. Porque é isso que você falou, né, Maurício? Você coloca em risco todo o benefício, né? A pretexto de você tentar maximizar uma eficiência tributária, você corre o risco de deturpar ou de desvirtuar a discussão no caso concreto ali, para você conseguir, para ser tudo caracterizado ali como ou subvenção para custeio, enfim, no sentido de não ser cabida a exclusão de todo o valor, né? Você contamina uma discussão boa com uma discussão não tão boa, né? Perfeito, pessoal. Bom, agradeço aí novamente os dois pelas excelentes exposições e esclarecimentos. Então, vou passar já para a gente ir para a segunda parte do nosso evento, para o segundo tema, que também é extremamente relevante, né? Tributação de investimentos estrangeiros. A gente está numa Câmara de Comércio, né? Brasil e Itália, então investimento estrangeiro é um assunto relevantíssimo para a nossa Câmara, né? Então, aqui eu estou com a Vanessa Bulara e o Rogério Gaspari Coelho, que vão fazer a exposição desse tema. O Rogério, ele é graduado em Direito pela PUC, mestre de tributário pela FGV, MBA em Relações Internacionais pela FGV, membro da Comissão Permanente de Estudos de Tributário do IASP e membro da Comissão Especial de Direito Federal da OAB, além de sócio do TES Advogados. E a Vanessa Bulara é advogada e consultora tributária em São Paulo, mestre em tributação internacional e é conselheira do CMT, do Conselho Municipal de Tributos do município de São Paulo. Bola com vocês, excelente exposição. Bom dia a todos, bom dia, Maurício, e obrigado a você, ao pessoal da Câmara, ao nosso presidente do COJUR,
e é um prazer estar aqui para discutir isso e essas novidades aqui que vamos trazer. E bom dia, Vanessa, também. Bom dia a todos. Primeiramente, queria agradecer aí a oportunidade, né, na pessoa do Vicente e na pessoa do Maurício, e cumprimentar também os demais participantes. Eu queria dividir, acho que, não sei como é que é mais fácil, se eu coloco para dividir a tela, ou se vocês querem colocar o arquivo. Acho que eu ponho por aqui, vamos ver se vai. Vocês estão vendo a tela? Sim, agora sim. Tá, a tela cheia, né? Isso. Sim, perfeito. Então, nós dividimos aí a parte da medida provisória 1137, né? Eu vou falar uma primeira parte, dar um overview geral aí, contextualizar um pouquinho do que se trata, e o Rogério depois vai dar seguimento aí também na questão dos investimentos aí estrangeiros. Só para contextualizar, né, de uma forma geral, para quem diretamente aí não atue, não esteja familiarizado com o tema, vou falar um pouquinho aí da medida provisória. Ela foi publicada em 22 de setembro, então, como toda a regra geral, ela tem validade por 60 dias, prorrogáveis uma única vez por mais 60 dias. E na medida em que essa mudança de tratamento tributário, ela vai ocorrer somente a partir de 1º de janeiro do ano que vem, então, existe a questão aí da formalidade de que ela precisa ser convertida em lei para que os seus efeitos continuem aí em janeiro do ano que vem. A prorrogação dela foi publicada no Diário Oficial no dia 17 de novembro, então, de modo que essa segunda prorrogação e única já está ocorrendo, e está tramitando aí no Congresso Nacional para que seja convertida em lei, né? De todo modo, é interessante passar, né, o contexto, porque há grandes chances, obviamente, de que ela, de fato, seja convertida em lei, na medida em que o governo tem total interesse, né? Inclusive ela está tramitando aí com tratamento emergencial, tá? Ou seja, um tratamento diferenciado, mais célere para essa conversão em lei, porque o próprio escopo dela, no sentido de diminuir a alíquota para os investimentos estrangeiros, é justamente pensando nisso, na economia, na questão pós-Covid, e incentivar que haja mais injeção aí de dinheiro estrangeiro e de investimento estrangeiro na economia brasileira, né? Bom, em linhas gerais, tá? O que ela trouxe de novidade? Ela passou aí ela diminuiu a alíquota, que regra geral de 15% aí para os investimentos estrangeiros nesses investimentos financeiros de mercado de capitais, e ela determinou que a alíquota seja zero a partir de janeiro do ano que vem. Aplicável aos rendimentos pagos, creditados, entregues, remetidos aí ao beneficiário que seja domiciliado no exterior. Embora pareça redundante, né, que sejam termos sinônimos, na verdade, a gente dá destaque aí para esses termos de pagos, creditados, entregues, remetidos, porque do ponto de vista tributário, realmente há uma diferença no momento aí que incide a alíquota, né, o fato gerador. Então, do ponto de vista tributário contábil, quando você tem um rendimento pago, aquele que efetivamente houve a remessa do dinheiro e houve o ingresso de divisas para o investidor estrangeiro. Do ponto de vista de rendimentos creditados, na verdade, é quando você tem, não necessariamente houve a saída do dinheiro para lá do rendimento, mas se aqui a fonte pagadora, né, o investimento, ele contabilizou no balanço como um rendimento a pagar, nesse momento já ocorreu aí o fato gerador do imposto de renda retido na fonte, independentemente do investidor lá fora ter entrado esse valor na conta dele. Bom, especificamente os beneficiários aí da medida provisória, o investidor estrangeiro que realiza operações financeiras no Brasil, a gente vai entender um pouco do ponto de vista da regulamentação, o que é realizar operações financeiras, que essas operações não sejam entre pessoas vinculadas,
e que não seja, esse investidor ele não seja residente ou domiciliado em país de tributação favorecida ou com regime fiscal privilegiado. Tá? Então, a gente vai passar um pouquinho aí do ponto de vista da lei, o que são esses conceitos para quem não esteja muito familiarizado. Investidor estrangeiro que realiza operação financeira no Brasil, existe aí a resolução do Conselho Monetário Nacional, que é a 4373, então é aplicável especificamente para esses investidores, que são investidores em que a CVM e o Bacen, né, a resolução do Conselho Monetário, exige que eles tenham registro na CVM, que o investidor ele tenha um custodiante autorizado também pela CVM e que ele tenha um representante no Brasil por meio aí de um contrato de representação assinado, vigente, em que esse representante seja ou um banco ou uma instituição financeira autorizada pelo Bacen. Então, é uma tratativa um pouco diferente para aqueles estrangeiros que fazem o investimento direto, que aí é uma outra sistemática, aqui é específico para esse tipo de investidor. E esse representante do Brasil, seja banco ou outra entidade financeira autorizada aí pelo Banco Central, ela tem poderes, então, de atualizar os registros desse investidor, manter atualizado, né, de receber citações, notificações, intimações aí sobre quaisquer procedimentos judiciais ou administrativos exclusivamente sobre essas operações. E o procurador vai prestar informações, seja de ingressos, de remessas, de quaisquer movimentações aí dos rendimentos dessas aplicações. Do ponto de vista tributário, né, que é muito familiarizado aí para quem atua com preço de transferência, né, e está previsto aí na legislação de sociedades anônimas, essas operações elas não podem envolver aí nenhuma pessoa vinculada com outra pessoa aqui do Brasil. E o que seria a pessoa vinculada, né? Pessoa vinculada a uma pessoa jurídica aqui do Brasil é a matriz, quando está domiciliada no exterior, a filial ou sucursal domiciliada no exterior, que seja uma pessoa física ou jurídica residente no exterior que tenha participação societária no capital social e que aí com isso caracterize como sua controladora ou coligada, ou controlada ou coligada, então seja controladora ou controlada. A pessoa jurídica também que seja domiciliada no exterior, quando esta e a empresa domiciliada no Brasil, elas estiverem sob o mesmo controle societário ou administrativo, ou quando tenha pelo menos 10% do capital social de cada uma pertencer à mesma pessoa física ou jurídica. Pessoa vinculada também é considerada a pessoa física ou jurídica residente ou domiciliada do exterior, que em conjunto com a pessoa jurídica do Brasil tiver uma participação societária no capital social de uma terceira outra pessoa jurídica. E a soma acaba caracterizando como controladora ou coligada. E pessoa física residente no exterior, que for parente ou afim até o 3º grau, cônjuge ou companheiro de qualquer um dos seus diretores ou de sócio acionista controlador em participação direta ou indireta. Então, esse tipo de operação, né, realmente acaba não contemplando a alíquota zero. País com tributação favorecida. Então, o investidor ele não pode estar estabelecido nem em país com tributação favorecida, que é o chamado paraíso fiscal, e nem com regime fiscal privilegiado. O de tributação favorecida é aquele que não tributa renda ou tributa renda com uma alíquota menor que 20%. E o regime fiscal privilegiado também tem essa característica de não tributar renda ou tributar com alíquota menor que 20%, ou ainda aquela que tem sigilo fiscal, né, sobre a sociedade. Então, é o país que conceda alguma vantagem de natureza fiscal à pessoa física ou jurídica não residente, sem exigência da realização de uma atividade econômica substantiva, então você acaba montando lá naqueles países só pro forma, né? Condicionada também ao não exercício de uma atividade econômica substantiva no país ou dependência, que não tribute a renda ou com alíquota menos de 20% também os rendimentos auferidos fora daquele território, ou não permite o acesso a informações relativas à composição societária, titularidade de bens. Então, se o investidor estrangeiro tiver estabelecido nessas condições, também não é possível
se beneficiar da alíquota zero. Bom, rendimentos aí, especificamente, né, para fins aí dessa medida provisória, ela especifica o que seria considerados rendimentos obtidos aí com esses investimentos. Então, é qualquer tipo de remuneração de capital, inclusive produzido por títulos de renda variável, juros, prêmios, comissões, ágio, deságio, resultados positivos de aplicações em fundos. Então, independentemente de qualquer nomenclatura que se dê, né, do ponto de vista regulatório, ou que se nomeie aí quando há a contabilização, a Receita Federal, o Fisco, entende que esses tipos de rendimentos, eles se enquadram aí no benefício da alíquota zero da medida 1137. Bom, e aí para quais tipos, né, de aplicações, tá? Então, a isenção, na verdade, já existia para alguns, à medida que a gente passar aí, tem esses destaques de informações, já existia para alguns tipos de investimentos, mas quando o contribuinte fosse residente no país. Então, essa medida provisória 1137, ela veio trazer um tratamento igual, seja o residente no país que já era contemplado com a alíquota zero, ele ampliou esse benefício para os investidores estrangeiros, uma forma de fomentar e incentivar a entrada de dinheiro aí para o país, né? Essa isenção se aplica às cotas de fundos de investimento, desde que eles invistam exclusivamente em qualquer proporção. A gente vai falar um pouco, essa é a novidade, de qualquer proporção, porque antes tinha uma certa restrições, tá? Em títulos ou valores mobiliários que sejam de distribuição pública por empresa privada não financeira. Então, foi uma forma aí de fomentar os investimentos em empresas privadas. Em ativos que produzam rendimentos isentos ao investidor de títulos ou valores mobiliários de distribuição pública, fundos de investimento em direitos creditórios, os FDICs, em letras financeiras. Em títulos públicos federais, esse caso, realmente, alguns já eram isentos para residente, e aí ampliou esse benefício para os investidores estrangeiros, e em operações compromissadas, lastreadas também nos títulos públicos federais, de fundos de investimento que invistam em títulos federais. Cotistas de fundos de investimentos em participações, de fundos de investimentos em cotas desses FIPs e fundos de investimentos em empresas emergentes. Em cotistas também, né, o benefício para cotistas de fundos de investimentos em participações de infraestrutura, em FIPs de produção econômica, intensiva em pesquisa, desenvolvimento e inovação, tá? Ressalvados aí também a observação de que eles têm que respeitar algumas condições do Ministério da Ciência e Tecnologia e que sejam, assim, feitos, constituídos na forma de condomínio fechado, tá? Que tem por objetivo investimento no território nacional em novos projetos de infraestrutura, no caso do FIP-IE, e produção econômica intensiva em pesquisa, desenvolvimento e inovação, no caso do FIP de PDI. A alíquota zero aí também para os fundos soberanos, tá? Aí essa é uma exceção, ainda que sejam residentes ou domiciliados em países com tributação favorecida. Então, é o único caso que se permitiu que, ainda que eles estejam lá em paraíso fiscal, mas invistam aqui nesse tipo de aplicações no Brasil, é mantida aí a alíquota zero do imposto de renda. O que são fundos soberanos, né? A medida provisória 1137 esclarece que são aqueles veículos de investimento no exterior cujo patrimônio seja composto por recursos provenientes exclusivamente da poupança soberana do país em que tenham sido ali constituídos, do país respectivo. Os investimentos também contemplados aí pela alíquota zero são títulos ou valores mobiliários de distribuição pública, de emissão por pessoas jurídicas de direito privado, desde que não sejam bancos ou instituições financeiras aí autorizadas pelo Bacen. Por consequência, obviamente, né, o título ou valor mobiliário tem que estar devidamente registrado no Banco Central ou na CVM, a depender da natureza aí desse título, e essa isenção desses rendimentos se aplica às cotas do fundo de investimento que invistam exclusivamente em qualquer proporção nesses títulos. Para fins aí de FDIC, regulamentados pela CVM,
é possível que o originador ou o cedente da carteira dos direitos creditórios não seja aí uma instituição financeira e demais instituições autorizadas aí pelo Bacen, e permitiu-se que o fundo de investimento e os certificados de recebíveis, eles podem ser constituídos para adquirir recebíveis de um único cedente ou devedor. Tá? E, obviamente, também tem que ser comprovado que essas cotas, né, são negociadas em mercado organizado ou registradas aí no Bacen ou na CVM. Então, aqui propiciou-se também que, a depender aí da lei que seja publicada, né, mas os efeitos da alíquota zero são a partir de janeiro do ano que vem, já existe aí uma movimentação das empresas no sentido de montar esses fundos, inclusive, nesse caso específico, que possibilita que sejam recebíveis de um único cedente ou um único devedor. A medida provisória também ampliou e trouxe aí a possibilidade do investimento em letras financeiras, e aí, ao contrário de todos os outros ativos, né, que são especificamente para empresas privadas, não bancos e não financeiras autorizadas pelo Bacen, aqui as letras financeiras, pela própria natureza que é outorgada na lei 12.249, que trata de letras financeiras, são aí títulos que devem ser emitidos por instituição financeira e por instituição autorizada pelo Banco Central. Então, aqui, só um ponto de atenção em que a própria redação da medida provisória 1137 traz o que seria conceituado, classificado como instituição financeira no seu artigo 3º, e para fins aí de conhecimento e observação, ela acaba sendo um pouco mais restrita, um rol mais restrito do que a Lei Complementar 105 de 2001. A Lei Complementar 105, ela trouxe aí o que era o sigilo fiscal, né? E ela traz um rol muito mais amplo do que é considerado banco ou instituição financeira. Então, até para fins comparativos, aí fica mais claro de visualizar. Em negrito é o que se repete aqui na MP 1137, mas tem um rol mais restrito, porque lá são elencados outros tipos de instituições que não aqui. Do ponto de vista, então, da alíquota zero, né, o que não está na 1137, na verdade, não é considerado instituição financeira e estaria, sim, contemplado pela alíquota zero, obviamente atendido todos aqueles demais requisitos que já comentamos aqui, né, de domicílio e tal. Então, um ponto importante para falar de mudanças que trouxe aí na MP, né, para fins de FIP, fundos de investimento em cotas de FIP e fundos de investimento em empresas emergentes, foi a revogação de algumas restrições e limites que antes exigiam para que tivesse alíquota zero. Agora não existe mais esses limites. Então, a legislação anterior que foi alterada pela MP, ela tinha os limites de diversificação de fundos, e não tem mais essa regra que exigia que o fundo tivesse uma carteira diversificada em, no mínimo, 67% de ações, bônus de subscrição e debêntures conversíveis emitidos aí por sociedades de ações. Isso foi revogado. Observando que essa revogação é do ponto de vista da lei tributária, tá? A medida provisória, ela não contempla aí o que o FIP deve continuar observando em termos de legislação regulatória de CVM. Revogou-se também o teste de 40, que antes exigia, né, que não havia alíquota zero quando o cotista titular das cotas isoladamente ou em conjunto com pessoas a ele ligadas representasse 40% ou mais da totalidade das cotas emitidas pelos FIPs, pelos fundos de investimento em cotas de FIPs e pelos fundos de empresas emergentes. Ou então que essas cotas, isoladamente ou em conjunto com as pessoas a ele ligadas, lhe dessem o direito a receber um rendimento superior a 40% do total dos rendimentos desses fundos. Não existe mais esse teste de 40%, tá? Então, com isso, a medida provisória acaba conferindo aí um tratamento isonômico, dando mais igualdade entre o investimento nessas empresas privadas que não sejam bancos, emissoras desses títulos, e os investimentos que tinham aí nos mercados líquidos de títulos públicos e bolsa. Acaba dando mais simplicidade na aplicação da regra e mais segurança jurídica para os investidores, seja num ou no outro caso.
Revogou-se também a restrição anterior que tinha sobre o investimento que detiverem em suas carteiras a qualquer tempo títulos de dívida em percentual superior a 5% do PL. Então, agora não tem mais essa restrição, tá? Caso o investimento seja em títulos de dívida em percentual acima de 5% do PL, fica mantida aí a possibilidade de alíquota zero do imposto de renda. Então, acho que o destaque é, como já falamos, né, imposto de renda para fundos soberanos e imposto de renda zero aí para os fundos de infraestrutura e de pesquisa, desenvolvimento e inovação, dando o mesmo tratamento para os demais FIPs que já tinham. Acaba dando essa isonomia aí, porque nesse caso era zero somente para quem era residente do Brasil. Amplia isso para o investidor estrangeiro. Aqui é só um quadro comparativo, mas acaba só salientando aquilo que nós já abordamos, tá? E eu passo a palavra agora para o Rogério e agradeço mais uma vez aí a oportunidade de ter participado. Obrigada. Obrigado, Vanessa, foi ótimo. E foi muito esclarecedor, e eu acho que é interessante, no que tange ao investimento estrangeiro, a gente entender a dinâmica econômica da coisa também, né? Eu acho que o direito tributário, de uma certa maneira, ele não existe sem a economia, e eu acho que a gente tem que ver como isso vem nos últimos anos. O Brasil, de uma certa maneira, se abriu para algumas coisas e tirou alguns gravames em cima do investimento estrangeiro, né? Se abriu um pouco para o investimento estrangeiro para consertar uma série de distorções que haviam no sistema. Então, como acho que o Wendel havia mencionado logo no começo da palestra dele, às vezes os advogados esquecem de ir na exposição de motivos, né? Então, a gente vê a exposição de motivos dessa medida provisória, nós vemos que o objetivo dela é ampliar o investimento do capital estrangeiro em dívida privada. Então, você tinha, né, e de empresas que se financiam pelo mercado de capitais. Então, a renda variável, ela tinha um tratamento, e aí o crédito corporativo agora, debêntures e os fundos de investimento, eles se equiparam. E o que é interessante é o seguinte: o Brasil, ele é um país que, durante muito tempo, você teve crédito farto, subsidiado, e a própria exposição de motivos também cita isso, e agora o que o governo quis com essa medida provisória foi abrir isso para o capital privado, porque nós estamos com um problema, né? Até os requisitos de relevância e urgência da medida provisória são a Covid-19, e eles mencionam especificamente a crise econômica desde 2014. Então, o setor de infraestrutura foi especialmente abalado. A economia está cada vez mais informal. O FGTS, nós sabemos, que financia muito a infraestrutura. O BNDES, que chegou a ter 10 vezes o tamanho do Banco Mundial, também ele teve um downsizing. Então, o que estamos buscando agora é mais capital privado e menos capital público para financiar as nossas empresas, além de distorcer essas bitributações que havia no sistema. Então, e nesse contexto mais amplo de enxergar isso, eu havia conversado com a Vanessa e com o pessoal do COJUR de trazer para cá, principalmente porque, claro, estamos na Câmara Italiana e a gente tem que ressaltar todos os veículos possíveis para que façamos investimentos, trazer algumas informações sobre o FIAGRO, que a gente sempre fala do FDIC, do FIP e dos fundos imobiliários, mas há 2 anos, mais ou menos há 2 anos, nós temos uma nova modalidade de fundos de investimento que pode ajudar muito e pode ser muito interessante para o capital estrangeiro, especialmente em setores. O FIAGRO, como, eu não sei se você já tem conhecimento disso, acho que dos nossos panelistas e quem está assistindo, ele é um fundo de investimento criado especificamente para as cadeias produtivas do agronegócio.
O agronegócio brasileiro é muito pujante, todos sabem, e a gente tem diversas empresas internacionais e italianas, inclusive, que investem aqui no setor agropecuário, mas às vezes ele era um setor que tem muito benefício fiscal, ele tem uma lógica da gente não exportar tributo, uma lógica de substituição tributária para você tirar do produtor a grande parte dos encargos, né, e passar isso para frente na cadeia. Mas você tem um problema de base de financiamento, e a lei do agro, lá de 2020, ela veio criar essa nova estrutura de financiamento do agro, junto com a lei 14.130, que acabou modificando a lei lá de 1993 dos fundos de investimento imobiliário. Então, o FIAGRO, ele basicamente é como se fosse um primo dos fundos de investimento imobiliário, mas para investimento nas cadeias rurais, né, em terras rurais principalmente. Então, ele foi regulado pela CVM provisoriamente, espera-se que haja agora, no próximo ano, consultas públicas para que seja editada uma instrução normativa específica para o FIAGRO. Então, nós temos lá, né, a IN do 578 dos FIPs, e temos as dos fundos de direito creditório e dos fundos imobiliários, e o que nós tivemos agora foi, primeiro, uma resolução que disse o seguinte: o FIAGRO está sendo como um sandbox regulatório, ele vai adquirir a mesma forma dos 3 tipos de fundos já existentes. Você pode ter um FIAGRO FIP, um FIAGRO FIDIC e um FIAGRO imobiliário. Então, essa resolução que eu menciono aqui é a resolução 39 de 2001. E ele pode diretamente fazer diversos investimentos em o imobiliário, por exemplo, né, no certificado de recebíveis do agronegócio, nas letras de crédito do agronegócio. E uma coisa muito interessante é que ele pode arrendar os imóveis. É um condomínio determinado, indeterminado, aberto ou fechado. E, diferentemente dos fundos imobiliários, como os investimentos em terra e em cadeias produtivas podem levar mais tempo para se maturar, né, com empreendimentos de 25, 30 anos, você tem não tem a obrigatoriedade de distribuição de lucro semestral, como os fundos imobiliários têm, apesar dos dois estarem na mesma lei, você tem, não tem isso expresso, mas isso é expresso para os fundos imobiliários, mas não é expresso para os FIAGROS. Então, você não é obrigado a distribuir isso, e você pode reinvestir isso nos fundos. E ele pode ser operacional. Você não precisa de uma SPE, por exemplo, embaixo do FIAGRO para você exercer enfim, os fins do fundo. Eu vou pedir só a gentileza, você poderia pular? Obrigado. Então, o grande aspecto aqui, e isso eu queria trazer um panorama, né, um contexto um pouco maior, assim, uma das melhores benefícios que o FIAGRO traz é o diferimento na possibilidade de integralização das cotas do fundo com o imóvel rural. Então, isso é um grande problema para quem atua na área. Às vezes você tem diversos produtores rurais, a gente tem um problema fundiário no Brasil muito grave, e temos milhares de produtores rurais que têm terras lá, que estão no seu imposto de renda lá e nos seus registros contábeis desde 1930. Então, qualquer operação com esse tipo de terra, você tem um problema de ganho de capital. A terra se valoriza muito anualmente, e se você quiser fazer isso por algum planejamento tributário ou para racionalizar, ou para dar um aspecto ESG, né, nos seus investimentos, para você ter uma governança melhor, para você integralizar as cotas do fundo com terra, você tem que fazer uma reavaliação do valor da terra, uma reavaliação independente, e você tem o ganho de capital diferido para quando você vai resgatar ou vender as cotas do fundo. Isso é um instrumento muito interessante, porque você não precisa fazer o grande desembolso do ganho de capital na saída, e, além disso, você já tem um fundo com um patrimônio líquido muito maior. E, além disso, ele tem essas isenções.
né, nos rendimentos, em CPR, em CDA, nos warrants agroprecários, na letra de crédito, no CIR, né, nas letras hipotecárias, nos certificados de recebíveis. Eu não vou entrar basicamente em cada um aqui, porque são diversos títulos do agro, mas eu acho que o objetivo dessa exposição é mais chamar a atenção para isso e mostrar o que ele trouxe de novo e o que ele pode ser aperfeiçoado no futuro. E a diferença também é o IOF, né, a alíquota zero, quando ele aplica em renda variável, ele tem a mesma tributação da renda variável, mas ele tem todas essas isenções na tributação no nível do fundo. E quando eu digo que isso pode ser interessante, e aqui o que eu quero trazer é para o investimento estrangeiro, que é o objetivo, né? A gente viu que os FIPs foram de certa maneira, desburocratizados para que sejam equalizados, né, as questões do investidor estrangeiro, o investidor estrangeiro sediado aqui com o investidor estrangeiro da 4373, isso pode ser uma opção, porque você pode comprar terras, você pode comprar ativos rurais, como você pode investir em títulos de crédito, você pode se financiar, e existem até outras discussões mais novas sobre a questão de investimento estrangeiro em compra de terras. Como a gente sabe, a Constituição ela tem diversas restrições, a Constituição, a lei de terras, para que se invista em relação ao tamanho do município, em área de fronteira e em capital estrangeiro que vai investir no Brasil. Então, a partir do momento que você tem um FIAGRO, inclusive essa discussão sobre posse de terra por estrangeiros, né, tem duas ações, uma ação civil originária e uma DPF, que acabaram de entrar na pauta do Supremo, então eu acho que até o fim desse ano nós tenhamos alguma novidade, mas se você investir via fundo, você não investir diretamente, dependendo da composição do fundo, a regulamentação ainda não é 100% clara, há divergências, né, mas existem, como muita coisa, né, no direito, duas correntes, uma que entende que isso vai facilitar muito o investimento estrangeiro e outra que entende que as restrições ainda prevalecem. Mas, de qualquer maneira, né, e especialmente, por exemplo, para os agricultores, né, ou produtores rurais que queiram fazer um planejamento sucessório, você pode integralizar todas as terras no fundo, postergar, fazer o teu diferimento do ganho de capital, e ao mesmo tempo você pode adquirir uma governança, porque você tem que ter, claro, um gestor de fundo, você tem que registrar o fundo na CVM, um gestor de fundo da Ambima, e tem que ter um custodiante, um banco. Isso pode ajudar muito a trazer investimento estrangeiro para o Brasil e a profissionalizar ainda mais o nosso agro com uma racionalidade tributária. Se você puder passar o próximo, eu agradeço. Então, na parte dos cotistas, nós temos aqui, ao contrário dos fundos imobiliários, no qual a alíquota é de 15%, você tem para os cotistas do fundo, aí você tem a incidência do 20% nos ganhos de capital distribuídos, né, e 20% na alienação, amortização e no resgate de cotas. E para os fundos que vão aí para o mercado de balcão, respeitada aí no mínimo de 50 cotistas e nenhum com mais de 10% da participação do fundo, você tem esse imposto de renda para pessoas físicas e você tem o IR de 1% ao dia. Esse é apenas um detalhe de alíquota. Eu queria demonstrar mais a estrutura mediante a qual isso é feita. Se a gente puder passar para o próximo. Para os não residentes, né, para os 4373, nós temos a isenção de 15% nos ganhos de capital distribuídos pelo fundo e a isenção para os investidores pessoa física e a alíquota zero. Um aspecto que eu quero chamar a atenção, e que é um aspecto que eu creio que seja um pouco mais um ponto de cuidado, né, não diria polêmico, mas um ponto de cuidado, é que essa regulamentação dos FIAGROS ela ainda é muito frágil. Então, nós temos uma regulamentação dita pela própria CVM que ela é provisória, então haverá consulta pública, você vai ter uma instrução normativa definitiva, você não vê na resolução da CVM todos os reflexos que a lei traz, e, além disso, a Receita Federal ainda não se pronunciou sobre o tema. Você não teve nenhuma alteração, especialmente, né, a gente sabe que no Brasil, às vezes, é um pouco difícil, a gente tem que ao invés de partir da Constituição até o perguntas e respostas, às vezes a instrução normativa tem muita importância no nosso dia a dia. A instrução normativa 1585 de 2015, que traz
todo o regramento e o detalhamento, né? Ela não devia ser acima da lei, mas às vezes tem coisas que são novas, a gente sabe, sobre que regula os mercados financeiros e de capitais, e que tem toda essa regulamentação sobre o FIP, FDIC, imobiliário, e ela não trata do FIAGRO, e a gente ainda não tem nenhum passo da Receita em regulamentar isso, apesar da gente já ter, pelo menos de distribuição pública, mais de 40 FIAGROs registrados na CVM. Então, se você puder passar, eu agradeço. Desculpa, nós repartimos aqui. E basicamente é isso, entendeu? São esses aspectos principais que eu queria ressaltar. Ela é uma modalidade nova. O que ela pode ajudar é o seguinte, um aspecto que, com essa equalização dos FIPs, infraestrutura, e você tem alguns outros favores fiscais para os FIPs que invistam em áreas determinadas como prioritárias pelo governo federal, e você tem um outro decreto esparso que mostra que a proteção ambiental é uma área prioritária. Antigamente se adotava muito os FIPs, só que hoje você tem, dependendo de como você quer planejar os seus negócios, você pode adotar um FIAGRO e ter um favor fiscal parecido, e tem, claro, obviamente, tem alguns outros planejamentos mais sofisticados de investimento de fundo em fundo, que podem alterar isso, mas basicamente a gente tem uma opção a mais, né, que é o que eu queria chamar a atenção para isso, né, com essa grande possibilidade aí de você trazer o produtor rural como sócio, com a sua terra valorizada a valor presente, sem ter que pagar o ganho de capital na entrada, ou você também pode investir diretamente. Nós temos visto muito, e principalmente aqui no escritório, a gente tem tido muita demanda de empresas europeias que precisam, por exemplo, compensar a emissão de carbono. Então, a gente tem que o Brasil, a gente está na beira, temos lá um decreto já criando um mercado voluntário de carbono no Brasil, e ontem, né, especificamente ontem, essa coisa evolui muito rápido. A Comissão de Assuntos Econômicos do Senado fez andar um dos projetos de lei que cria um mercado voluntário no Brasil. Então, a gente está vendo isso, uma corrida por áreas, corrida para o crédito de carbono, e nós temos alguns clientes, por exemplo, que eles estão comprando áreas via fundo de investimento para vender, para comprar esses créditos, né, no mercado voluntário, para compensar emissões de crédito na Europa e nos Estados Unidos. Então, quando você tem esse novo tipo de fundo de investimento para investir diretamente em negócios rurais, você tem a governança, você tem a proteção, o aspecto ESG, né, que a gente tem tanto a governança quanto a parte social, que você tem toda a questão da Ambima, que já tem duas categorias de análise, de fundo de investimento sustentável e fundo de investimento ESG, que você já pode seguir, e de saída você tem um fundo de investimento com patrimônio líquido alto, com favor fiscal, e o que pode ser muito importante, com essa transparência que o investidor estrangeiro que investe aqui no Brasil busca, que a gente já tem aí um sistema tributário um pouco complexo, para dizer o mínimo, né? E vamos ver como é que fica agora a questão do novo governo, que até hoje a gente viu o último governo, e sem qualquer coloração política, a gente teve mudanças, propostas pontuais para a tributação do consumo, que não foram para frente, para uma simplificação, completamente desgarradas das propostas para a tributação da renda e do patrimônio. Então, eu acho que essa parte de fundo de investimento, qualquer que seja a reforma tributária que venha, né, até a última proposta de reforma do governo salvaguardava essa dinâmica dos fundos de investimento. Então, eu creio que isso vai se manter, porque já são coisas muito consolidadas no mercado de capitais, o private equity e todos esses aspectos tributários, mas o que eu queria com essa explanação é que, para quando pensássemos na tributação e no investimento estrangeiro, para que pensássemos nesses quatro irmãos, no FIP, no FDIC, no fundo imobiliário e no FIAGRO, e não só como pensávamos antigamente, pode ser um ótimo canal de investimento. Grazie mille, eu acho que é isso, e nós estamos à disposição. Obrigado novamente, Vicente Bagnoli, Maurício, a Mara também, Mara Caramico, nossa grande amiga também aqui do Cojur, sempre incentivando muito os nossos eventos, e foi um prazer, estamos à disposição para perguntas, outras considerações. Fiquem à vontade.
Obrigado, Rogério. Obrigado, Vanessa. Excelentes exposições. Eu vou fazer uma pergunta, porque o investidor estrangeiro ele fica muito atento, acho que pegando o gancho na sua última fala, um dos últimos comentários, Rogério, o investidor estrangeiro ele fica muito sensibilizado, né, com trocas de governo, ainda mais quando a gente tem uma troca de governo com visões políticas diferentes, visões políticas e econômicas diferentes, né? A gente tem isso de um lado, e do outro lado, essa medida provisória, como a Vanessa bem comentou, ela está no prazo para aprovação, né? E provavelmente isso vai ficar para o ano que vem, né? Se eu bem entendi do tempo ali que você expôs, Vanessa, o prazo vai expirar ano que vem, a gente sabe que eles acabam sempre votando no final do prazo, não é? Qual que é a percepção de vocês com relação ao esse novo Congresso que vai começar aí no ano que vem e a perspectiva de aprovação dessa medida? Vocês têm ouvido alguma coisa? Isso tem sido falado? Olha, se me permite, Rogério, eu vou só introduzir, se você quiser complementar. Na verdade, Maurício, é complicado isso que você comentou, né, da questão do viés político e tal, mas eu acredito que pela própria fundamentação da exposição de motivos da medida provisória, que está tendo um tratamento de aprovação diferenciado emergencial, não tem um trâmite mais célere, independentemente da mudança de governo, é de total interesse, né, que haja mais investimentos aí entrando, investimentos novos, inclusive para fomentar o que justifica essa MP, a questão da crise econômica pós-Covid, né? Então, acho que isso acaba sendo um propósito maior do que a questão né, das posições econômicas diferenciadas em relação à mudança de governo. Apesar disso, a medida provisória que já foi publicada numa forma de as empresas privadas se organizarem, né, mas os efeitos, a produção de efeitos é a partir de janeiro do ano que vem, há boas chances aí, bons argumentos para que, de fato, realmente seja convertido em lei, né? Deixo claro aqui que é a minha opinião particular, mas acho que há bons argumentos aí para que realmente dê continuidade. Eu acho que eu concordo com a Vanessa, e o que eu só queria acrescentar é o seguinte: a gente tem uma discussão grande de reforma tributária. E reforma tributária, quando a gente está em período de déficit fiscal, né, ela é muito mais difícil, né? Tanto a gente já ouviu aqui, a gente que está há bastante tempo na área, que nunca se sai reforma tributária em época de déficit, e a não ser que seja para aumentar imposto. Então, o que eu vejo, a gente está vendo aí com a questão do teto de gastos, e desde do governo Temer, o governo Bolsonaro e no governo Lula, o que o teto de gastos ele explicita o conflito distributivo. Então, a gente tem tanto de dinheiro, a gente vai ter que manejar. Então, agora todo mundo vai opinar porque tem um limite. Mas o que eu acho que acontece é o seguinte, em razão da crise, e o governo precisando de mais dinheiro, ele vai mexer na reforma do consumo. Então, esse tipo de investimento estrangeiro, ele é bem-vindo, porque ele vai ser um investimento estrangeiro que não vai ser meramente especulativo. Ele vai ser um investimento estrangeiro em debêntures de empresa, no mercado de capitais privado, em coisa que pode gerar emprego e que pode trazer impostos de outra maneira. E, por outro lado, o aperto fiscal, se não vier do aperto de contas, ele vai vir da tributação do consumo. Então, a gente sabe, tem diversos estudos sobre a questão da essencialidade, da seletividade, que elas não têm exatamente a função que o constituinte esperava que ela tivesse. Então, eu acho muito mais fácil o governo continuar com esse imposto, essa alíquota zero de imposto de renda em investimento, principalmente em infraestrutura, que gera emprego, e acabar aumentando o imposto sobre o consumo, que você tem muito produto de elasticidade baixa, que o consumo vai continuar, e a gente sabe que esse é um dos nossos principais problemas. Infelizmente, o consumo muito tributado no Brasil, e eu vejo possibilidade de simplificação, mas não de redução dessa carga. Então, eu acho que a possibilidade dessa MP ser aprovada e continuar assim, mesmo com a mudança de governo, que vem com uma nova orientação, é grande. Acho que tinha um participante também com a Isso, mão o levantada. Fábio, você estava com a mão levantada, se você quiser
fazer alguma colocação. Eu só não sei como é que abre o microfone aqui, mas acho que se o Morelli puder ajudar a gente. Acho que o Fábio Já foi colocou. já esclarecido. Amém. Tá ótimo. Bom, eu acho que essa questão acho que o Rogério colocou muito bem, né? Essa questão de reforma tributária estava timidamente, né, na pauta aí dos candidatos e deve vir com tudo. E eu acho que também essas medidas de fomento a investimentos, se a gente for pensar que a Selic está tão alta, né? Então está muito vantajoso se investir em investimentos de renda fixa, né? Eu acho que tem que ter cada vez mais mesmo incentivos, né? E aí fiscais seriam interessantes para se ter mais investimento em outras esferas que não renda fixa, né? Então eu acho que também tem esse outro contexto aí que talvez tenha um ponto, né, de atratividade, né, para o Congresso aprovar, mas vamos ver o que vai vir, né, porque realmente tem muita coisa, tem muita lição de casa a ser feita em matéria fiscal. Acho que a reforma da tributação do consumo estava muito adiantada, né, até meados aí do ano passado, e aí, claro, virou 2022, a pauta virou eleição, enfim, tivemos outras discussões, e quero crer que volte, né? Agora, também a gente tem o fantasma da tributação dos dividendos, né? Que também provavelmente deve também voltar, e aí é uma questão que é até mais simples, né, de ser aprovada no Congresso, porque você não precisa de emenda constitucional, né? Então, também tem essa questão. Acho que, só me permite, Maurício, perdão, só até aproveitando aí a questão de uma outra conotação que acaba estando de forma indireta atrás dessa redução de alíquota, né? Na medida em que, além de dar para o investidor estrangeiro um tratamento isonômico com relação a alguns investimentos que já era alíquota zero só para o residente, acaba também resolvendo alguns problemas de dupla tributação, né? Porque a gente sabe que quem está fora do Brasil e quer investir aqui e acaba sendo tributado aqui no país, a depender do país em que ele seja residente, se não tiver tratado entre o Brasil e o país, você acaba pagando imposto aqui, o imposto de renda retido na fonte, e pagando imposto lá onde esse investidor estrangeiro seja residente. E essa medida provisória 1137, além de reduzir a zero, de incentivar e dar o mesmo tratamento para quem já é residente no Brasil, acaba dirimindo, né, dissolvendo esse problema, na medida em que você é alíquota zero, você não vai pagar o imposto aqui, então você tem que dar o tratamento somente lá onde você está estabelecido ou sediado, né? Então, acaba resolvendo esse problema também. Acaba sendo, de forma reflexo, um incentivo. De uma certa maneira, eu acho que o desejo de todos, né? Porque a gente já viu reforma tributária em 2003, já viu algumas que passaram. O nosso desejo é que alguém encare isso de uma forma global, né? Tanto o consumo, quanto o trabalho, quanto a renda e o patrimônio, porque senão a gente vai ver penduricalho de um lado e penduricalho do outro, vai subir muito mais o dividendo do que vai reduzir a tributação da pessoa jurídica, e a gente está tendo esse race to the bottom aí nos países da OCDE, também tem a questão da nossa entrada na OCDE. Então, assim, o que a gente deseja aqui, o nosso desejo de natalino, aqui, de fim de ano, eu diria, é que o próximo governo enxergue isso tudo, a carga como um todo, né? E não tem aumento de carga em cada um das riquezas possivelmente tributadas. Era só isso que eu queria acrescentar. Obrigado. É isso aí. E que os ajustes não sejam tão setorizados, né? E sejam mais remendos à legislação, como a gente teve aí em alguns governos mais recentes. Mas eu acho que é isso, pessoal. A gente está já chegando no final aqui do evento. Se alguém quiser fazer mais algum comentário, algum questionamento, deixo a palavra aí aberta. Bom, já estava a palavra aberta, mas eu deixo aqui a palavra aberta. Acho que senão... Tá bom. Então vou agradecer, reiterar os agradecimentos aqui ao nosso público, né, que esteve conosco. Leonardo, Vanessa, Wendel, Rogério, obrigado aí pelas excelentes exposições e esclarecimentos.
Agradecer o Vicente, né, pela abertura aqui do canal e da Câmara, do COJUR, sempre tão receptivo, né, às nossas sugestões de palestras. Ano que vem voltaremos e, como o Vicente desafiou presencialmente, né, que sempre um prazer rever todo mundo presencialmente e tomar um café e sair para o nosso almoço. Agradecer também o Morelli aí pelo suporte técnico. Então, bom, vou declarar encerrados aqui os trabalhos e uma boa tarde para todos e um bom final de ano para todo mundo e espero que os desejos do Rogério aí se façam verdadeiros para o próximo ano. Obrigado, gente. Boa tarde. Obrigada. Obrigado. Um abraço a Obrigada. todos. Tchau, tchau. Grande abraço. Obrigado, pessoal.